dia é complicado. Olá, está no ar mais um Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar de um tema muito interessante para profissionais liberais, para empresas, sejam elas micro, pequenas ou grandes empresas, que é uma nova relação dos estabelecimentos, das empresas com seus clientes, com seus consumidores. Hoje eu convidei o consultor de conteúdo do portal MS em Dia, Danilo Galvão, para estar aqui com a gente, que vai me ajudar, como sempre, nessa missão de tirar o melhor do nosso entrevistado. E o assunto, como eu disse, nós vamos falar dessa nova relação que está se estabelecendo, inclusive muito em função do avanço da tecnologia, dessa nova relação entre empresas, consumidores e clientes. O nosso entrevistado de hoje é o mentor empresarial, Eduardo Carmucho. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Obrigado pela sua presença aqui. Eduardo, eu queria começar com uma pergunta, que para muita gente pode parecer sem sentido, mas eu tenho visto nos teus artigos que existe uma diferença muito grande entre clientes e consumidores. Por exemplo, a empresa muitas vezes não pode chamar o seu cliente de consumidor. Explica melhor essa diferença para a gente. Toda vez que eu encontro com o empresário, eu faço uma pequena entrevista com esse empresário. E um dos pontos que eu sempre ressalto para ele é a diferença entre clientes e consumidores. Se você olhar no dicionário, consumidor é aquele que compra um bem ou um serviço. Quando você trata as pessoas como consumidores, basicamente você só está entregando o seu bem e o serviço e tchau. E meu ponto de partida é sempre tratar essas pessoas maravilhosas que mantêm o seu negócio, que mantêm com que a sua empresa funcione e abra suas portas no outro dia, como clientes. Por que essa distinção? Se você olhar no dicionário, clientes é definido como aquele que está sobre os cuidados, sobre a guarda, sobre a proteção e o carinho de uma terceira pessoa. Então, quando você trata essas pessoas maravilhosas que consomem com sua empresa como clientes, você nunca vai deixar ele comprar mais do que ele precisa, nem menos do que ele precisa. Você vai ser o melhor amigo, companheiro, parceiro dessa pessoa maravilhosa que compra com as suas empresas. Quer dizer, na verdade, a diferença é que o consumidor é aquilo que consome qualquer coisa independente do que você ofereça. Exatamente. O teu cliente, você precisa trabalhar e atender às suas necessidades especificamente. Em resumo, seria isso. Exatamente, porque o que acontece? Por exemplo, o pessoal muito fala em fidelização do cliente, mas a fidelização do cliente só vai ocorrer se você estiver tratando ele bem. Então ele vai te retornar em função do que você fizer por ele. Então se a empresa trabalhar de forma extraordinária o seu cliente, não de forma ordinária, ele vai ter um resultado também extraordinário junto à sua clientela. A tua ideia de transformação ela é baseada em criar uma estabilidade para as empresas no mercado, no momento que o Brasil está muito instável. Isso na busca por novos clientes. Eu queria saber se muitos dos que entendem os seus artigos, os seus livros, talvez compreendam de uma forma limitada, porque talvez, se na verdade, em vez de buscar novos clientes para estabilizar a base de clientes, base de cadastro, na verdade não é isso. É tratar todo mundo como um novo cliente, inclusive o mais antigo. Você também aborda isso? Sim. Porque não adianta buscar um novo e, de repente, aquele que você já tem faz tempo ser negligenciado, né? Sim, um dos primeiros pontos que eu abordo quando encontro um empresário é que eu sempre faço uma pergunta muito clássica, digamos assim, com todos os empresários. E a pergunta é: quantas maneiras diferentes vocês acham que existem para crescer o seu faturamento, a sua empresa? E eu ouço todo tipo de resposta. Existem uma maneira, 3 maneiras, 10 maneiras, milhares de maneiras. Na realidade, não importa qual que seja a operação comercial, seja um fabricante, um distribuidor, um varejista, um prestador de serviço. Em todos os segmentos, em todos os países em que já trabalhei, é basicamente o mesmo princípio básico. Só existem absolutamente só 3 maneiras para você crescer o faturamento de qualquer empreendimento comercial. A primeira delas é a mais comum e é onde 99% das empresas e dos empresários focam o seu tempo, capital e energia, que é crescer o número de novos clientes. Mas também é o investimento mais caro para qualquer organização adquirir um novo cliente. Ou seja, ele precisa colocar mais anúncios, o vendedor dele precisa fazer mais visitas, se ele estiver usando mídia social,
mais mídia social. Não importa o que ele está fazendo, ele tem que multiplicar isso para cada vez reter e conservar o menor número de clientes. Se você só focar em crescer o número de novos clientes, você vai crescer de forma linear, de forma muito laboriosa e penosa. Se você trabalhar na geometria do seu negócio, ou seja, trabalhar nessas 3 áreas que eu vou falar agora, crescer o número de novos clientes, crescer a frequência de compra do seu cliente e crescer o ticket médio do seu cliente, o efeito vai ser exponencial. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa tenha 1000 clientes que compram 2 vezes ao ano e que compram R$100. Essa empresa vai ter como faturamento R$200 mil. Se eu quiser crescer essa empresa de 200 mil para 1 milhão e focar só no aspecto de novos clientes, eu teria que agora ter 5 mil novos clientes para chegar nesse 1 milhão, concorda? No entanto, se eu aumentar apenas 10% nas 3 áreas, qual seria o impacto no meu faturamento? Se eu aumentar 10% nessas 3 áreas, eu teria 1.100, eu teria 110, eu teria 2,2. Ou seja, eu elevo o faturamento de 200 mil para 266 mil. Apenas 10%. Se eu aumentar 30% ou 40% em uma dessas 3 áreas, o efeito é exponencial. Por isso que o que eu trabalho é a forma de crescer exponencialmente o faturamento das empresas, trabalhando nessas 3 áreas consecutivamente. Agora, Eduardo, quantas empresas você já atendeu e quantas delas você conseguiu realmente esse resultado que você, de uma certa forma, oferece para as empresas? A minha maior experiência é fora do Brasil. Então, eu trabalhei com 1.347 empresas de todos os tipos e segmentos, desde fabricantes, distribuidores, varejistas e até prestadores de serviço. Todas elas obtiveram resultados fantásticos. Por quê? O que acontece? A metodologia é muito simples e basicamente é o mesmo processo em todas as empresas. Primeira coisa que eu vou fazer é maximizar o que o empresário já tenha feito. Ou seja, obter o melhor retorno possível sobre o que ele já tem investido dentro da operação. Então, por exemplo, quando ele envia um vendedor para falar com um prospecto, o custo para ele enviar esse vendedor é o mesmo se ele fechar um cliente de cada 10 pessoas que ele falar, ou se ele fechar 3 ou 4 de cada 10 que ele falar. Mas o retorno é 200%, 300% a mais, concorda? Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço é maximizar o que o empresário está fazendo. Ou seja, com o mesmo custo, ter um retorno melhor. Com o mesmo investimento, ter um retorno melhor. Com o mesmo capital, ter um retorno melhor. Com o mesmo pessoal, ter um retorno melhor. E se você trabalhar em maximizar, o retorno já vai ser exponencial. E depois disso, depois que eu maximizo todas as operações correntes do que ele já está presentemente fazendo, aí eu vou multiplicar, ou seja, eu vou criar outras fontes adicionais e complementares de receita para o faturamento dessa empresa. Mas isso independe de um cenário econômico brasileiro? Independe por exemplo, do setor em que a empresa atua? Não importa o setor, não importa o setor. Nem o cenário econômico? Nem o cenário econômico, muito menos o cenário econômico. O que acontece de uma forma geral é a percepção do empresário, porque o que acontece a maior parte das vezes, que o empresário é muito mais reativo do que proativo. Ou seja, ele compra, toda vez que 2 pessoas interagem, 2 coisas vão acontecer. Ou você vai vender o seu produto ou o seu serviço, ou você vai comprar a desculpa do cliente. Alguém sempre vai vender alguma coisa. Então, se você comprar a desculpa que estamos em crise, que está tudo terrível, você não vai vender o seu produto ou o seu serviço. Não importa qual cenário econômico que nós temos, sempre, absolutamente sempre, você tem 2 a 3% de uma população que está agora, nesse exato momento, comprando. Então, se a gente tem uma população de mais ou menos 1 milhão em Campo Grande, nós estamos falando que tem de 20 a 30 mil pessoas agora, nesse exato momento, comprando carros, comprando materiais de construção, comprando joias, comprando não importa o que. E essas pessoas estão comprando, a questão é, estão comprando com você ou com o seu concorrente? Quem é que está atendendo essas 30 mil pessoas que estão comprando agora? Em cima disso que o Og falou,
A taxa de mortalidade de empresas no Brasil ela é alta. Chega a beirar 70%. No momento de crise, eu não sei como medir. Isso nos 2 primeiros anos, praticamente. Isso, principalmente. Né? Em assim, em 5 anos, 97% das empresas não existirão. Dessas novas empresas. Nesse momento de crise, talvez isso até cresça mais. Você propõe uma predominância de mercado, venda crescente, aumento da lucratividade, uma hipertrofia na estrutura da empresa. Isso predispõe um certo risco. O empresário brasileiro ele precisa estar mais adaptado a lidar com a questão de risco na estratégia dele, na operação dele, inclusive na motivação de tocar um negócio, porque as empresas elas existem para crescer. Isso é uma lógica capitalista. Ninguém te chama de louco quando você fala que na reversão de risco, que um risco pode ser uma oportunidade? Por exemplo, uma das coisas que eu faço toda vez que eu encontro com o empresário é demonstrar para ele que o que acontece, o fator limitante da operação é que basicamente todo o telhado do faturamento dele está sendo sustentado por uma única coluna de suporte que está trazendo receita para as empresas. Ou seja, ele basicamente, a maioria, 99% das empresas, está sendo suportado pelo sucesso dos seus vendedores. Se os seus vendedores venderem, ótimo, o telhado ou o faturamento vai aumentar. Mas o que acontece? Quando você adiciona outras colunas de receitas para a estabilidade do seu faturamento, não importa se vier crise, não importa se vier situações de dificuldade, ainda assim a empresa vai estar em contínuo crescimento. Por exemplo, se você adicionar uma fonte de alavancagem que eu chamo de telemarketing, se você adicionar endossos para a sua oferta, se você trabalhar com o relacionamento que eu chamo de hospedeiro beneficiário, alguém já tem o seu cliente, como é que eu posso acessar essa base de clientes adicionais? Como é que eu posso, por exemplo, trabalhar com indicações e referências? Por exemplo, quando eu encontro profissionais liberais, por exemplo, eu pergunto para eles quantos % do seu faturamento vem através de indicações e referências. E basicamente a resposta é a mesma, 100% do meu faturamento vem através de indicações e referências. Falou, ok, lindo. Quantos sistemas formalizados e integrados você tem na sua operação, onde você consegue transformar os seus clientes nos seus principais vendedores? Aí todo mundo gagueja. Então, o que acontece? Às vezes, o que o empresário precisa fazer é só colocar um pouquinho a mais, um toquezinho a mais de tempero e aumentar o que ele já está fazendo, fazer de uma forma um pouquinho diferente. E ele vai agregar muito mais receita para o faturamento dele. Mas, por exemplo, muitas vezes fazendo com o que já tem, né? Isso que você falou da questão do prospecto, de entender o próprio mercado que está atuando, boa parte das empresas não tem isso, esse mapeamento. Eles não sabem quem são os próprios clientes, não sabem quem podem ser os novos clientes. Não tem estrutura para poder chegar a essa base de dados. Ou até tem, mas não trabalha isso, né? Exatamente. Fica guardado numa gaveta. O grande problema é que às vezes o empresário está sentado numa grande fortuna e nem reconhece isso. Por exemplo, toda vez que eu encontro um empresário, eu pergunto para ele qual que é a taxa de atrito. Aí ele me olha com o olho aberto. O que é a taxa de atrito? Aí eu explico para ele que a taxa de atrito é o percentual de clientes que toda empresa perde durante um ano. Então, suponhamos que uma empresa começou o ano com 1.000 clientes e terminou o ano com 900 clientes. A taxa de atrito dele vai ser 10%, concorda? Uhum. Ou seja, se ele fizer algumas ações de marketing, algumas ações estratégicas e conseguir diminuir em 50% a taxa de atrito dele, é como se ele estivesse trazendo 50 novos clientes para a organização dele, por um custo infinitamente menor do que se ele fosse no mercado a campo aberto buscar novos clientes, concorda? Quantas empresas trabalham a sua taxa de atrito? Poucas. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos a conversar com o Eduardo Carmucci, mentor empresarial, sobre essa nova relação e as novas maneiras que as empresas têm à sua disposição para poder fazer crescer o seu investimento, o seu faturamento. Nós voltamos em 2 minutos.
Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o mentor empresarial Eduardo Carmucci, ele que fala 5 idiomas, morou muitos anos no Canadá, tem 7 livros escritos e está explicando para a gente essa nova relação que as empresas têm que ter com seus clientes, com seus consumidores. Eduardo, você diz também nos seus artigos que em toda empresa existem aí ativos negligenciados, oportunidades ocultas, atividades subutilizadas que podem gerar um aumento significativo de faturamento. Eu te pergunto, como descobrir o que são, primeiro, né, esses ativos negligenciados que você fala e como descobrir isso e tirar o melhor proveito? Eu costumo brincar que todo empresário, não importa qual segmento de atividade dele, ele está sentado numa pequena fortuna. O que são esses ativos ocultos? São desde os seus canais de distribuição, que provavelmente estão sendo subutilizados, são os anúncios que ele já fez, que ele pode negociar isso com outras empresas, com outros setores, são os clientes que ele não vendeu, uma grande fonte de receita, que o empresário não sabe nem o que fazer com isso, normalmente fica isso a escanteio. São utilizar melhor os seus canais de distribuição, agregar outros produtos complementares ao que ele já tenha, para oferecer uma oferta muito mais completa para os seus clientes. São a sua equipe interna, seus funcionários, que você pode reutilizar ele, são a sua atividade física, o seu prédio, que você pode maximizar o retorno dele. Por quê? O custo fixo é o mesmo, o retorno é sempre variável. Então, se você puder obter 2 ou 3 vezes um melhor retorno sobre cada real investido na sua operação, a operação vai ser muito mais rentável. Então, cada real que eu levo para as empresas é um real muito mais lucrativo, porque a operação fixa dele está sendo paga pelas receitas ordinárias que ele está gerando atualmente com o negócio dele. Cada real novo que eu levo para ele vai ser extremamente mais rentável. Mas como descobrir isso? Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que eu tenho uma empresa, você vai chegar na minha empresa, eu te contratei. Qual é o teu passo a passo para identificar esses ativos e poder tirar o melhor proveito deles? Bom, primeiramente, eu não faço milagre. O último que fez milagre, infelizmente, crucificaram ele há 2000 anos atrás. Não faço milagre. O que eu faço é extremamente metódico, extremamente científico. A primeira coisa que eu faço quando entro numa empresa é uma série de perguntas, uma série de questionários que eu faço para justamente identificar o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. Vou te dar um exemplo clássico de um cliente meu. Eu tive um cliente que era uma madeireira e ele vendia madeira normalmente, mas ele tinha desenvolvido todo um processo de como fazer a secagem da madeira. Se você entrar no mercado de madeira, você percebe que a secagem da madeira é o elemento principal do sucesso da venda da madeira. Porque se a madeira estiver seca demais, você não vai vender, e quando você instalar a madeira, ela vai rachar. E se ela estiver seca de menos, também você vai ter um problema que depois ela vai secar e vai dar problema. Então, o segredo do mercado de madeiras é a secagem. Ele tinha desenvolvido uma técnica toda especial de como fazer a secagem da madeira, mas ele usava diretamente só na operação dele. Eu falei, não, outras madeireiras podem estar interessadas em aprender esse processo. Por quê? O seu concorrente direto está até 3.000 quilômetros da sua empresa. Acima disso, fica inviável você criar um concorrente, porque o custo de transporte da madeira sai mais caro do que qualquer outra coisa. Eu fiz com que ele ensinasse para outras madeireiras fora da região de atuação dele esse processo que ele tinha desenvolvido de como fazer a secagem da madeira, que economizava tempo, economizava energia, economizava material, economizava várias coisas. No começo nós começamos a cobrar $500 para ensinar isso para outras madeireiras, e no final nós chegamos a ver que a economia chegava na casa de centenas de milhares de dólares. Que, aliás, só um parênteses aqui, uma coisa que não acontece muito é das empresas ensinarem os seus próprios concorrentes a trabalharem melhor, pelo contrário. Eu tenho uma visão totalmente errada. As pessoas parecem que querem guardar o seu conhecimento para si próprio para poder tirar vantagem disso. E até aproveitando a questão de cultura organizacional, que é um gancho que ele pegou, você não faz milagre, mas você propõe uma mudança de cultura organizacional. Primeira coisa, muda a maneira de pensar. Que envolve a questão de atuação de mercado. Mais como mentor. O meu foco é primeiro mudar
a maneira limitada que o empresário tem de ver as coisas dele. E aí voltando ao assunto da madeireira? Voltando ao assunto da madeireira, esse cliente acabou fazendo 2,5 milhões de dólares só ensinando outras madeireiras fora da região de atuação dele como fazer esse processo de secagem. Eu tive, por exemplo, um lava-jato como cliente. E esse lava-jato tinha desenvolvido uma técnica toda especial de como vender a aplicação da cera quente nos carros. Eu fiz com que ele ensinasse outros lava-jatos fora da região de atuação dele e com isso ele acabou fazendo 200 mil dólares só ensinando outras madeireiras, outros lava-jatos. O grande problema do empresário é que ele enxerga, às vezes, uma situação dele com uma visão que eu chamo de túnel, uma visão muito limitada e não uma visão de funil, uma visão mais abrangente. Então, o que acontece? A maioria dos empresários vê o seu concorrente como uma espécie de inimigo, alguém que é ou eu ou ele. Eu não vejo dessa maneira de forma alguma. Eu acredito que uma das maiores fontes de alavancagem que o empresário tem à sua disposição é o seu concorrente. Porque o seu concorrente é um pai de família ou uma mãe de família que está trabalhando exatamente como você, tem problemas similares a você e também tem oportunidades que ambos podem profitar e ambos podem lucrar usando a força e a estrutura um do outro. Então eu vejo o concorrente como alguém que eu posso me aliar e fazer o que eu chamo de alianças estratégicas para fomentar ambas as empresas. Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos conversando com o mentor empresarial Eduardo Carmucci. Estamos de volta já já. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o mentor empresarial Eduardo Carmucci. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, né? O Danilo ficou curioso aqui com a questão da reversão do risco, né? Qual que é a dúvida? Eu estou em cima desse assunto de novo, né? Até porque não existe alavancagem sem estratégia, não é um processo muito comum. Isso depende de uma tradução. Você que fala 5 línguas, e talvez vamos falar que 6 línguas, né? Que é a linguagem do dinheiro também entende muito bem. Como que é o teu trabalho de traduzir isso para o empresário? Como até diz naquele livro da Estratégia do Oceano Azul, de abrir ele para um outro horizonte. Não digo nem de ver futuro, mas de ver o presente de um novo olhar. Isso é um trabalho que eu acredito que não seja fácil. E como que ele acontece? Isso aí é bem particular, depende de cada empresário, ou seja, do nível de compreensão de cada empresário. Então, obviamente que eu desço para o nível de compreensão dele para que ele possa entender um pouco mais. Primeiramente, que o que eu estou mostrando para ele, o que eu estou dizendo é algo novo. Porque o teu arsenal é grande, você tem Lógico, vários livros, você tem vários recursos para traduzir isso. Por exemplo, só de estratégias que eu uso para crescer um negócio, eu uso 30 multiplicadores diferentes de crescimento. Então, 30 multiplicadores diferentes de crescimento, você tem que implementar isso, obviamente você não vai fazer isso do dia para a noite. E eu sou extremamente estratégico, não sou tático. Qual a diferença entre tática e estratégia? A estratégia é o grande plano, é o plano global. Como é que eu saio de um ponto A e chego num ponto B? A tática é o meio, é a forma, é a maneira como é que eu vou chegar nesse ponto B. A maioria das empresas e dos empresários são muito táticos. Ou seja, estão mais preocupados como é que eles cobrem a folha de pagamento desse mês, como é que eu pago o meu aluguel esse mês e assim por diante. Não pensam de forma estratégica. O que é pensar de forma estratégica? Primeiramente, saber exatamente quanto vale o seu cliente. Toda vez que eu encontro com o empresário, eu faço uma pergunta. Como é que você aloca a sua verba de marketing? E normalmente a resposta padrão que eu ouço é: eu coloco 2, 3% do meu faturamento para investir em marketing. Eu falo, ok, e como é que você mede o retorno desse investimento? Aí todo mundo gagueja e não tem como. Porque a maior parte do marketing que é feito pelas empresas é o marketing institucional. E esse marketing institucional é aquele que ressalta, que enaltece a empresa. E o seu cliente só tem uma pergunta na cabeça dele, e 7 bilhões de pessoas se fazem exatamente a mesma pergunta. Qual é essa pergunta? O que eu ganho com isso? Qual a vantagem que eu tenho de comprar com essa empresa em vez da empresa B? Então, uma das estratégias que eu uso para vencer essa resistência do cliente
com relação à empresa é o que eu chamo de reversão do risco. Deixa eu te explicar em detalhes, vou colocar um cenário para você entender melhor e o telespectador que está em casa entender um pouco melhor o que seria essa reversão do risco. Imagine que um pai foi comprar um pônei para a filha dele. Chegou no primeiro vendedor de pônei e falou, quanto é o pônei? Falou, meu pônei é R$3.000, vem aqui, me paga R$3.000 e leva o meu pônei. Já o segundo, ele falou, vou pesquisar um pouco mais. Chegou no segundo vendedor de pônei e falou, e o segundo vendedor de pônei entendia da reversão do risco, falou, quanto é o pônei? Falou, R$3.000. Mas para quem que é o pônei? Falou, o pônei é para minha filha de 8 anos, é aniversário dela, eu quero dar um pônei de presente para ela. Falei, então vamos fazer o seguinte, o meu pônei é gentil, é amável, extremamente bom com as crianças, mas isso é eu que estou falando, que eu sou vendedor. Vamos fazer diferente? Você vai ficar com o pônei durante 30 dias. Uma vez por semana, eu vou mandar meu tratador levar feno para o pônei. Ao mesmo tempo que ele for levar feno, ele vai limpar o estábulo, porque o pônei vai fazer uma sujeira danada. Ao mesmo tempo que ele fizer isso, ele vai também ensinar a sua filha como andar em cima do pônei. Ao final dos 30 dias, duas coisas vão acontecer. A primeira, você e sua filha vão estar extremamente apaixonados, extremamente contentes com o pônei, você vem aqui e me paga. E fechamos o negócio. Se por qualquer razão, por qualquer motivo, você não estiver satisfeito, não estiver contente, sem problema algum, eu trago o pônei de volta, apertamos a mão e continuamos amigos. Qual das duas opções você teria comprado? A segunda, né? Com Mais certeza. segura, né? É a mais Por quê? segura. Por quê? Agora, em cima disso, eu vou até fazer uma outra pergunta que vai te provocar nesse seu sentido. Nisso aí você designou um tratador para estar lá atendendo o pônei e tal. Em larga escala isso é possível? Porque tem muitos empresários que devem estar olhando... Você teve um custo, você teve uma demanda, uma quer dizer, atenção. você teve o teu produto ali que não foi vendido no momento, ainda sob 30 dias ainda de uma carência para saber se ia vender ou não. Como quer que dizer, você faz isso em larga escala? Exato. Dá um exemplo, por exemplo. Esse é ao ponto que eu ia chegar. O que acontece? Toda vez que duas pessoas interagem, tanto a nível comercial quanto a nível pessoal, há um risco envolvido. Uma parte normalmente assume mais riscos do que a outra. E, infelizmente, o que acontece de forma, em 99% dos casos, é que quem assume o risco é o cliente. Ou seja, compre o meu produto ou meu serviço, se em 7 dias você não estiver satisfeito, o problema é seu. E eu sou teórico que, e normalmente, toda empresa, ela retira o risco do cliente. Ela oferece 7 dias, por exemplo. Mas quando você traz isso para a linha de frente e faz isso com uma condição de negócio, muito mais pessoas vão comprar com você. Porque ele não tem nada a perder. Se por qualquer motivo ele estiver descontente ou não estiver satisfeito, você vai retornar o dinheiro dele. Então ele não perde absolutamente nada. Por isso que as minhas ofertas, quando eu faço oferta para meus clientes, são ofertas que eu chamo de irresistíveis. O que é uma oferta irresistível? É uma oferta que tira totalmente o risco para os clientes dos meus clientes e também oferece um bônus, uma vantagem, só por você ter experimentado o meu produto, o meu serviço. Aí a grande preocupação do empresário é, e se todo mundo vier abusar da minha oferta irresistível? Normalmente, se você vende um produto de qualidade ou um serviço de qualidade, e você realmente entrega o que você está falando, que está fazendo, você não tem risco nenhum. Mas o que vai acontecer é que muito mais pessoas que estavam reticentes vão vir a comprar com você. Eduardo, até agora a gente vem falando assim de empresas que estão tentando, né, andar nessa corda bamba da nossa economia atual. E para aqueles empresários e empreendedores que querem se lançar ao desafio de montar uma empresa a partir de agora. Nós estamos enfrentando uma instabilidade política no país, cheio de reformas que podem mudar a relação das empresas com seus empregados, oscilação dos juros, das taxas econômicas, enfim. Dá para enxergar oportunidades nesse momento ou não? Eu só vejo oportunidades. É que nem a história do empresário que vendia sapatos e resolveu mandar 2 vendedores dele para abrir o mercado da África. O primeiro vendedor chegou lá e falou, chefe, ligou 30 minutos depois para o chefe, falou, chefe, você ficou louco, você me mandou aqui para vender sapato, como é que eu vou vender sapato aqui? Está todo mundo descalço aqui, é impossível vender sapato, perdendo tempo, perdendo dinheiro, como é que você quer vender sapato nesse mercado aqui? Impossível. Falou, tá bom, então pega o primeiro avião e volta.
Segundo vendedor, 15 minutos depois, liga, chefe, nós vamos ficar bilionário aqui. Falou, mas o que aconteceu? Falou, ninguém usa sapato, não vou vender sapato pra caramba. Então, da mesma coisa... A visão de cada um. Exato. Então, nessa situação, eu vejo um terreno fértil para oportunidades. Desde que o empresário, obviamente, saiba utilizar essas oportunidades, desde que ele teste vários elementos da sua oferta. Por exemplo, poucas empresas ou poucos empresários já testaram a maneira de receber um cliente na loja. A frase padrão é, posso te ajudar. O que é isso quer dizer? Nada. Eu testei numa empresa de imóveis 33 frases diferentes. A frase vencedora aumentou as vendas dessa empresa em 300%. De qual foi? Hã? Qual foi a frase? Você não pode falar? É, lógico que você está dando um caminho nas pedras, né? Não, mas é ok. Para os seus telespectadores, eu vou dizer. A frase era muito simples. O que te trouxe nessa empresa hoje? Porque ela denominava o que o cliente tinha exatamente ido buscar na empresa. E com isso, o vendedor podia construir melhor a sua oferta para o cliente. Ele sabia exatamente que o cliente estava procurando um sofá, ele já mostrava exatamente o sofá que o cliente queria comprar e a venda era muito mais direcionada, muito mais pontual. Esse exemplo é muito bom e fala da questão do foco no cliente, né? Que o foco no cliente não significa uma necessidade só, o cliente ele tem necessidades ilimitadas. Fica até difícil mapear isso. Mas assim, existe aquela lógica no Brasil, né? Quanto menor o empresário, maior o medo. Isso é que a gente estava falando da taxa da mortalidade. Todo mundo tem medo de crescer? Você lida com isso quando você trabalha com esse cliente num porte menor? É difícil as pessoas acreditarem que elas existem no mercado, abrir uma empresa para crescer. Elas estão com essa vocação. Se não for com essa vocação, elas podem ser extintas? Com certeza absoluta. Esses tempos eu escrevi um artigo meu, que ficou muito famoso, que é Cresça ou Desapareça. Por quê? Na natureza é assim. Um animal, ele cresce até um determinado ponto e dali para frente ele começa a morrer. Uma planta é a mesma coisa e o ser humano não é muito diferente. Então, quando o empresário chega e ele decide que ele está bom, ele não precisa mais crescer, ele começou a assinar o atestado de óbito dele. Dali para frente é ladeira abaixo. Isso acontece em vários setores. Por exemplo, na década de 80, nós tínhamos 4 fabricantes de carro no Brasil. Ford, Fiat, GM e Volkswagen. Quantos fabricantes de carro ou quantas marcas diferentes de carro nós temos hoje? Então, o que acontece? Não importa qual mercado que eu olho, seja de carros, de roupas, não importa qual segmento, você tem muito mais fornecedores do que clientes. E o que acontece? 99% das empresas, a única estratégia que tem conduzido as suas operações é a estratégia do preço baixo. E a única diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, preço baixo é bom? É, mas o que acontece? A empresa não está vendendo um produto ou um serviço. Você sabe o que a empresa vende? Solução. Ela vende uma vantagem, um benefício, uma melhoria. Isso que a empresa vende. O produto é só um meio. Quando eu vendo uma furadeira, eu não estou vendendo a furadeira, estou vendendo o furo na parede. Ou o meio para se fazer. Exatamente. Aquilo. Então, o empresário que focar em oferecer o melhor resultado possível para o seu cliente, agregando outros produtos ou serviços complementares à sua operação principal, ele obviamente vai ter uma posição de predominância em relação aos seus concorrentes genéricos. Bom, nós conversamos aqui hoje com o Eduardo Carmucci, mentor empresarial. Eduardo, obrigado, foram muito ilustrativas as suas preposições aí. Eu espero que tenham servido para os empresários e novos empresários. Chacoalhada, né? Porque eu acho que é necessário, esse mercado precisa dessa chacoalhada, né? Eu acredito que o empresário ele tem que ser muito mais proativo do que reativo. Tem que acabar com essa história de esperar o cliente bater na porta, esperar o cliente vir até ele e ele ativamente ir buscar esse cliente, mas de formas muito mais lógicas, mais sensatas e sem, obviamente, desperdiçar capital. Ok, Eduardo, obrigado pela presença aqui. Agradeço também ao Danilo Galvão pela participação no programa. O Diálogo Aberto vai ficando por aqui, nós voltamos no próximo domingo. E não se esqueça que há reprises praticamente todos os dias, às 9h30 da noite, no Agro Brasil TV. Bom domingo a vocês e até a próxima semana.